Vamos lá, não amarrando, não vou colocar o termo amarrar, já tem esses campos assim, na época um professor, pega dele, estudou alguns termos ligados a alguns campos, não de reformas, mas questões protestantes, de amarrar, fechar. É lógico que nós colocamos como professor algumas convergências, como falou, ó, lasco, sei que é lasco, a gente faz aqui para fazer alguma criatividade nas aulas, no contexto escolar. Amarrar, tá amarrado é uns termos muito importantes que a gente não brinca, tá falando sério aqui. As pessoas me conhecem dentro das quatro paredes lá também em outros lugares que eu cheguei aí, né? Por isso que o monteguista eu falo sempre em questão de esse oceano ligado à ignorância e o conhecimento e reconhecimento. A palavra conhecimento e reconhecimento ligada à comercialização. Comer, anabolizar. A palavra comer é um processo. Vem de uma ação, vem de uma operação. Essa operatividade vai haver habilidades. Vamos lá. Então, quando falamos de saberes, falamos de margens que possam nos colocar fatores importantes entre essas demandas apropriadas. Por isso que eu coloquei o termo Vygotsky. Por que Vygotsky? Vygotsky também, que veio da Rússia, Alemanha, nas suas décadas lá, que ele fez diferenças nos seus dias. Por isso que eu falei, dias. Quem é você? Quem é você? Você pensa que você é quem você é. Eu não vou falar que eu sou o dia, eu não vou falar que eu sou a noite, eu não vou falar que eu sou amanhã, mas nós somos os dia a dia que acontece. Embora o dia a dia tenha o quê? Escolhas, o dia a dia tem decisões, o dia a dia é o quê? Não é porque o Bruno Dias discutiu com o Manuel Sérgio Cunha e perguntou o que ele acreditava, qual é a crença dele. É lógico que colocou lá, depois está lá em Sport TV e falou, ó, eu acredito só, levanta até a mão sim, até se fosse uma blitz, ó, eu acredito em Jesus, e fechou. E falou para o médico lá que eu não tenho esse calibre, né, esse escalão de colocar entre essa intensidade, que a diferença é só o capital. Agora tá brincando com um doutor que eu levei meu pai, que tinha fraturado a articulação no pulso. Hoje ele está ali na UTI, né, está no hospital de observação, mas foi tempos atrás, foi uns 3 meses atrás, então 4 meses, a articulação no pulso quebrou, levamos de carro. Então são fatos importantes que acontecem. O que eu quero chegar nessas origens é o dia a dia entre a sua ação, o meio operativo e as habilidades, há um aprendizado motor. Meu pai já passou 70, alguns falam que 70 já é a fadiga. Não precisa dizer, não questão de campo catedrático, já gosto de dizer de novo, mas o consumo máximo de oxigênio, você calcular, você vê que há uma diminuição, mas a propriedade, você desde novo, ter uma infância, um repertório de jogos tradicionais, esses campos respectivos, nos colocam qualificações e amplificações, amplificadores relacionados a pesquisas. Ou seja, é esse poder diplomático. Eu estava vendo um rapaz falando, há tempo agora, falando que, certa vez ele estava falando que ele tinha vários cursos e diplomas, depois que ele ficou igual ao pai, uma pessoa que ele conhecia, que sentiu que não tinha diploma, não tinha nada. Estavam com um poder subjetivo, um indigente. Embora é um campo impossível. Na sua existência, onde você está, um ser, no seu tempo, há dias, no seu dia há semanas, a semana há mês há anos, há períodos, há um substantivo coletivo. Mesmo em sentidos de pessoas na caverna, muitas vezes já vi fatos que aconteceram, que pessoas ficaram dentro de uma casa, ou seja, aprisionados, ou houve uma existência de vida, né, de sobrevivência, ligado, eu falo que é o canal Horácio. É o canal Horácio, coloquei Horácio por quê? Não é questão de oração, reza, Horácio, porque ele fala ali, eu citando página 29, Vitor Marinho de Oliveira, que ele fala sobre o quê? A pátria, temos que sobreviver pela pátria. Ou seja, mas quem tem a pátria ligado ao nascedouro, à nascência, o valor de nascer, os dias, semanas, meses,
vai dar valor à vida, mas nós não podemos errar. Quem é você? Aonde você vai? Você é errado ou não é? Quem é você que tem esse tipo de autoridade para colocar alguém, eu sei, em cadeira de rodas, ou cadeira elétrica, ou numa cadeira que muitas vezes só você que quer? Quem é você? Estou fazendo uma pergunta. Que tipo de pessoa você é? Eu gostaria de ser você, mas eu não posso ser. Eu gostaria de ser você. Será que eu tenho essa capacidade, essa destreza? Não posso falar que nunca. Por isso que eu discuti com alguns colegas sobre Código Penal, né, ligado à pena de morte. Ficava discutindo que eu não era a favor. Tempos atrás, é lógico, pelos meus erros originários, e era juízes, advogados, alguns temas ligados ao setor jurídico ali, e as questões de fatos de salas que eu tive a oportunidade de participar e entrar. Eu já cheguei a conversar com a reitoria na época. Então, ou seja, houve fatos importantes. A eutanásia. Então, é o que eu quero dizer. Entre esses apelos, como eu falei sobre Napoleão na França, o Código Civil 1800, a medicina, as estruturas, as bases, ou seja, nos coloca fatores que venham reconhecer que há um tipo, né, utilitarista em todas as demandas históricas. Desde o século I, antes de Cristo, depois de Cristo, há um tipo utilitarista. Há um tipo profissionalizante. Profissionalizante sou eu. É um aparelho conveniente. Eu vou ser conforme o vento levar, mas que eu venha sobreviver. Como as margens vão indo, as capitais, os campos, os portos seguros que venham a haver sobrevivência. Esse conjunto de escolas, carentes, núcleos, aglutinados, ou seja, uma burocracia, eu não chego nem a frequentar. Se eu já frequentei, eu aprendi. Eu lembro que tempo atrás eu falei que existe ainda professores universitários autônomos. Já cheguei a participar? Na época que eu era estudante? Greves, participei. Participei na época que eu cheguei a discutir com o professor, falei que eu não podia, ele falou que eu não podia sair da sala de aula, eu falei que eu podia, porque em questões de emergências, mostrei no documento, artigos, lembrei de épocas que cheguei a discutir em questão de nota, e quais eram os meus direitos e deveres, porque estava refletindo lá na escola pública, que é um ensino médio, básico, e eu estava no ensino superior, para discutir essas demandas que estavam acontecendo na educação e na saúde. Por isso que essa questão de emendas, que houve uma profundidade muito grande na área da pedagogia. E você vai estudando pedagogia, não é que você fica amarrado nessa hierarquia, mas você fica o quê? Ligado à motricidade humana e fica em destaque maior ainda, que é a fisiologia humana também. Não tem como sair da equação Fox, a equação Jones, o Bruce, equação Bruce, no nome Bruce Wayne, né? Ligado ao Batman, ao Coringa, mas são bastidores ligados ao departamento e seus seminários, essas leis ligadas à Inglaterra, a partir de 1960, que também começou a haver efetividade. Aí a Inglaterra nos coloca fatores importantes. Será que a Inglaterra começou a ver essas nomenclaturas ligadas à corporeidade? Porque tem alguns livros que falam que o corpo social começou a destacar ali também, corpo social, destacar a corporeidade, que é ligada à cultura, à tribo, à localidade, aos meios, né, de adaptações, sobrevivências, a concepções de mundo. A cultura popular, sabemos que tem essas opções multidisciplinares que relacionam sentido e duplos sentidos, ligadas a departamentações que relacionam essa transformação social. E aonde é uma transformação, há algo iminente. Eu lembro da Pereira, 1996, estava vendo uma live dela aí falando, uma doutora falando que a motricidade transformadora tem que ser. A transformadora tem que ser algo, tem que ser um movimento. Transformador, já aconteceu algo. Quando acontece um momento transformador, já acontece algo diferente. A educação física, ela não está existindo mais na escola. Aí eu sou contra a Cunha, falou que não existe mais na escola, não está tendo mais na escola. Querendo ou não, está havendo movimento. Querendo ou não, entre os poderes magistrados, que ela falou até certa vez atrás, um ano a pessoa tem aula de educação física, pode atuar, professor, querendo ou não, os 4 anos fizeram diferença para mim.
Ok? Sua alegria?